Olá, seja bem-vindo à minha casa, onde a gente sempre aprende junto, onde aprendemos juntos a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho uma coleção de testemunho e são uns testemunhos tão doidos que eu só vou compartilhando conforme o Senhor me orienta a compartilhar. E esse era pra mim ter compartilhado já faz mais de um mês, mas Deus apertou e coincidiu de ser hoje. Então, eu creio que com certeza vai falar com você. No ano de 2022, no mês de julho, eu levei meu filho, o mais novo, caçula, em uma UPA, né, quando a gente morava em São Paulo. E o médico falou que ele tava com uma infecção leve de ouvido, que era só da amoxicilina e tava tudo certo. E ainda naquele dia, ele já tava com uma secreção saindo do ouvido. E ainda assim, aqueles médicos, que é aqueles que você pega que só por Deus, né? E ele falou isso, e eu levei ele pra casa e fiz o tratamento e aí passou. Porém, depois de um tempo, a orelha dele, como dá pra ver nessa foto aí que eu vou mostrar pra vocês, ela ficou inchada assim, atrás da orelha, e ela começou a parecer que tava baixando, como dá pra ver aí na foto. E aí começou a novela, porque ele ficava chorando e pondo a mão no ouvido com muita dor. E acabou que aí, o fim dessa novela, a gente pagou uma consulta particular. E aí o negócio, como já tava inchado, é porque já tava muito avançado, que era uma otite, uma infecção no osso que fica aqui atrás na orelha. E aí ele acabou sendo internado. E aí foram 2 semanas, né? 2 semanas com 14 ele. dias. 14 dias com ele no hospital. E aí, o que isso tem a ver com o título do vídeo? O que isso tem a ver com você? Porque às vezes a gente fica pensando muito no natural. E a gente, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente tem que entender que o mundo espiritual é muito mais real ainda do que o nosso mundo natural. E que algumas enfermidades não são apenas de causas naturais, mas tem um fundo espiritual, um ataque do inimigo, como foi esse o caso, que vocês vão saber como que foi o desfecho. E aí ele ficou 14 dias no hospital, foi um período muito difícil, muito cansativo, e ali a gente, né, orando o tempo todo. E aí teve um dia, e aí ele saiu do hospital, e toda vez, quando ele começava já com dor no ouvido, a gente já corria, já levava ele pro médico, e ficou dando essa enfermidade recorrente nele. E aí a gente já ficava desesperado, com medo dele acabar sendo internado de novo. E quando foi em fevereiro, março de 2023, teve um dia, foi março de 2023, teve um dia que ele tava com o chororô e com a mão no ouvido de novo. E ficou, e chorando, e nada acalmava ele. E eu falando, oh meu Deus, vai começar isso tudo de novo. E aí, meu esposo foi pra igreja, e ele tava tão no chororô que aí eu não fui pra igreja, eu fiquei com ele em casa. E eu tava tão cansada também, assim, né, mentalmente, e aí eu fiquei em casa com ele, né? Eu falei assim, ele não vai deixar eu prestar atenção, então eu vou ficar em casa com ele. E aí, o choro dele aumentou, aí eu peguei, eu fui, orei por ele, né, assim, pela saúde dele. E aí, teve uma hora que a gente tava na sala de casa, e o sofá era assim, e de frente uma porta, né, que tava tudo escuro. E aí ele tava chorando, e eu orei por ele. Mas mesmo assim, aí ele não passou, ele continuou chorando. E aí, quando ele olhou pra essa porta, foi como se ele tivesse tomado um susto.
E aí que ele chorou mesmo, desesperadamente. Aí eu orei de novo, mas aí ele não parou de chorar. E aí eu mandei mensagem pro meu esposo, né, pra gente levar ele no hospital no outro dia. Só que aí o que acontece? Aí a gente, como tava tarde, que meu esposo tinha chegado da igreja, aí a gente foi deitar. Aí a gente levou ele pro nosso quarto pra ele dormir com a gente. Aí eu falei assim, não, eu vou ficar aqui sentada, porque com esse chororô que ele não vai nem dormir, né? Então eu vou ficar aqui sentada, aí de manhã a gente leva ele pro hospital. Mas aí e ele tava assim, né? Ai, 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 né? Falando isso e chorando, chorando sem parar, sem parar. E muito incomodado com o ouvido. Por quê? Porque a gente não tinha carro, né? E sei lá por que a gente não foi naquela hora. A gente deixou pra ir no outro dia. E aí eu encostei ali do lado deles, né? Meu esposo dormiu e meu filho ficou lá, né? Ai, 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 o tempo todo. E aí acabou que eu apaguei num sono pesado. E eu era ruim de dormir. E eu apaguei assim e peguei num sono bem pesado. E aí, ao mesmo tempo que eu fechei meu olho e entrei nesse sono bem profundo, já sonhando, mas eu sei que não foi sonho. Aí eu tava entrando num lugar escuro, assim, em que tinha uma criança amarrada numa cadeira, era a imagem que eu via, né? Uma criança, assim, mas era uma criança grande, assim, amarrada numa cadeira. E nesse sonho tinha uma mulher vestida assim de branco, com cabelo longo, parecendo daqueles do Chamado, de filme de terror. E ela tava com um maçarico na mão, no sonho. E ela tava passando assim nessa criança que tava sentada, né, nessa cadeira que tava amarrada. E a criança do sonho fazia exatamente o que meu filho tava fazendo enquanto ele chorava. A criança do sono tava, ai, ai, ai. E aí, nessa hora, quando eu vi essa imagem, falou assim pra mim, na minha mente, no sonho, né? Falou assim, continua andando. E aí eu continuei andando. E aí apareceu duas pessoas numa parte mais escura dessa casa, que tava essa mulher com essa criança. Tinha duas pessoas que eu conheço. E aí falava assim, elas não são quem você pensa. E tinha uma terceira pessoa também. É lógico que eu não vou falar aqui pra não expor as pessoas, que não é relevante. E aí falou assim, elas não são quem você pensa. E essa outra pessoa tá aqui, nesse lugar, por causa do que aconteceu com o parente, né? Uma situação lá muito triste. E quando você acordar, você vai orar repreendendo, você vai orar pelo seu filho. E na hora que falou isso, imediatamente eu acordei assim, né, com a minha carne assim toda se tremendo, eu já tava lá acendendo a luz. E aí, como meu esposo não tava acostumado, né, eu acordei ele, Wilson, acorda, mas não se assusta do jeito que eu vou orar, tá? Porque meu esposo era da igreja dos Mormons, né? Ele não estava acostumado com esse tipo de oração, com essas coisas e tal. E aí, quando eu acordei, o meu filho ainda tava lá, né? Se contorcendo, muito agoniado. E tava lá, ai, 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 mesmo tentando dormir, né? Que ele tava tentando dormir, mas ele não tava conseguindo. E aí, eu não pensei em nada, né? Porque foi tão forte que quando eu abri o olho, minha carne tava tremendo. Eu acendi a luz, avisei meu esposo, não se assusta com a oração que eu vou fazer. Aí peguei e pus a mão assim na testa do meu filho, né, lá na minha cama, e comecei a orar repreendendo. Na hora, ele acalmou, como se eu tivesse dado uma injeção de tranquilizante nele. E ali eu vi a misericórdia do Senhor, né? Que às vezes a gente fica olhando só com o natural, pensando que é algo só natural, quando na verdade não é. Então, esse vídeo é pra te falar, para de ficar pedindo oração, porque às vezes uma situação não mudou, porque o Senhor quer que você se comporte como filha, uma filha que tem autoridade, como diz na palavra dele, né?
que ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e nada nos causará dano. E que nós faríamos coisas maiores ainda do que ele fez quando ele estava aqui. Só que não importa o tanto de tempo de crente que você tem, não importa se faz pouco tempo, para com essa mania de ficar, não, o negócio aqui tá feio, não, fulano ora por mim, ciclano ora por mim. Não adianta, porque vai ter situações, como nesse caso que não era uma enfermidade de causa natural, mas sim espiritual, e nunca mais. Depois desse dia, meu filho teve problema com esse ouvido, graças a Deus. E quando ele ficou internado, ele quase morreu. E a gente ali, né, no cansaço, só olhando para o natural. Até que o Senhor teve misericórdia e mostrou que não era de causa natural. Então, fica aqui esse testemunho para que você possa se posicionar em Deus e tomar posse, usar essa autoridade que o Senhor já te deu. Porque Deus nos deu essa autoridade e o diabo fica rindo da nossa cara, ali cercando a nossa casa, e a gente fica ali com covardia, né? Nós fazemos parte da realeza, nós fazemos parte do reino de Deus, e o diabo quer que a gente fique vivendo como um bando de covarde, que ele faz o que quer. Então, que esse testemunho sirva para você se posicionar. Senhor meu Deus, o Senhor vem aqui te pedir, Pai, que o Senhor visita, Pai, cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai, homem, mulher, família, Pai, que eles possam ser abençoados, Pai, que eles possam ter o discernimento que não é apenas uma enfermidade natural, Pai, mas é obra do inimigo, ataque do inimigo contra a família, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Sabemos disso, Pai. E com o seu discernimento, Pai, a gente pode estar vendo que é ataque dele. Então, a gente possa se impor, Pai, assumir, Pai, a tua obra, a tua vontade, Senhor, que do inimigo caia por terra, Pai, caia no chão, que a gente pisa na cabeça do inimigo, Pai, que a gente faça toda a obra do inimigo cair por chão, Pai, desamarrar todo o laço que o inimigo tem feito, Pai, para destruir nossas famílias, Pai, nossos filhos, nossa descendência, Pai. E o Senhor é maior que todas essas coisas, Pai. E no teu santo nome a gente declara, Pai, que o inimigo não tem poder, não tem vez. E o Senhor está aqui para abençoar todos nós, Pai, com a vida em abundância, saúde, Pai, com muito amor. E o inimigo vem só para destruir e roubar isso. Não vamos permitir, no teu amado nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então que o Senhor tenha te alertado hoje, tenha te relembrado da autoridade que você já possui, que o Senhor te concedeu, e que você não venha mais dar lugar ao diabo e ficar acuada, cansada, esgotada e aceitando a situação dele rir da sua cara de uma situação que você já deveria ter se posicionado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.